O Galo enviou uma proposta formal para o Nottingham Forest da Inglaterra pelo meia Gustavo Scarpa. Os valores giram em torno de 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais. Isso foi publicado no portal UOL. O Scarpa vai completar 30 anos em janeiro, está no Olympiacos da Grécia, por empréstimo. É um jogador com rara habilidade na função, aí já estou dando meu pitaco, rara habilidade na função em que ele joga. Mas Guilherme trouxe-nos informação aqui outro dia de que não fez uma grande temporada na Inglaterra e por isso foi para a Grécia e que também não está vivendo seus melhores dias lá na Grécia. Uhum. E será que isso tem a ver mais com a adaptação à transferência para o exterior ou tem mais a ver com a parte física, tem a ver com o tipo de futebol que é jogado? O que você acha? Não é a primeira vez, Bob, que o Gustavo tenta uma transferência para o futebol europeu. Nas duas vezes ele não foi bem, mas é um grande jogador. E eu fico pensando o seguinte, se o Atlético realmente vai repatriar o Scarpa, é sinal de que o clube também está se movimentando internamente para liberar algum jogador. Eu não imagino que o Scarpa simplesmente está chegando e o Atlético não vai fazer uma recomposição no elenco. Agora, é um super camisa 10, é um jogador que tem muita qualidade, muito talento e que atravessa ainda aquele problema pessoal com relação ao problema do dinheiro lá, do Bitcoin. Investimento com o William do Bigode e outros parceiros. Conta rapidinho a história para quem não está familiarizado ou não se lembra. O William Bigode tem uma corretora, vamos dizer assim. O William Bigode jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético Paranaense, no Palmeiras e tal. Da época em que o William jogava ainda no Palmeiras, o William teria aconselhado alguns jogadores a investir em Bitcoin. E um deles foi exatamente o Gustavo. O Mike, lateral direito, que jogou no Cruzeiro, foi outro jogador. E esses atletas teriam tido um grande prejuízo financeiro. E isso teria mexido muito com o emocional desses atletas. Eu imagino que realmente não é fácil, né? Você colocar um patrimônio que você tem ou uma reserva financeira de muitos anos numa aplicação financeira e você sabia de uma hora para outra que você perdeu tudo ou que a sua possibilidade de resgate é muito pequena. Isso teria mexido emocionalmente. Agora, o Scarpa, quando chegou na Inglaterra, ele fez grandes jogos pelo Nottingham. Depois ele entrou numa fase de declínio e acabou emprestado. Mais ou menos quando surgiu a história do problema do Bitcoin com o Bigode, corretor e tal. Se ele voltar para o Brasil, Bob, eu acho que é uma super contratação. E o que a gente tem que saber é o seguinte, nós não conseguimos medir isso, Bob, e ninguém pode opinar, e ninguém pode falar, talvez nem o próprio Scarpa, mas ele seria o único, e aquela familiar mais próximo que sabe e que convive, que conhece ele na essência, o quanto isso impactou. Nós não estamos falando de R$1.000, de R$100, de R$50, de R$20 que você esquece num bolso para lavar uma calça. Nós estamos falando de milhões. Nós estamos falando de projeto de vida, de reserva, de conquista, de patrimônio. Cara, o quanto isso impacta no ser humano. E isso pode ter atrapalhado e muito a concentração, a adaptação e a vivência dele no exterior. Perdeu um milhão. Por ironia literária, ele foi jogar no Nottingham Forest, que é... Não é a floresta lá do Robin Hood? O xerife de Nottingham, não era o inimigo dele? É uma ironia literária. Eu sei o seguinte, Bob, que o Atlético não tem meia, o Atlético não tem ponta. Tá, nós vamos falar com o nosso amigo. E o fato do Atlético estar atrás do Gustavo é espetacular, tem tudo para chegar, caso aconteça a negociação e ela se concretize, obviamente, para ser o cara desse time do Atlético. Você imagina o Gustavo Scarpa, vamos imaginar o Gustavo que jogou no Palmeiras, jogando com o Paulinho e Hulk. Se o Paulinho e o Hulk estão tirando coelho da cartola e fizeram aí quase 60 gols esse ano, você imagina com um cara que possa alimentá-los ali no ataque. E aí, provavelmente, né, também, caso fique, e eu acho que vai ficar,
o Filipão encontrando o time da forma que ele gosta de jogar, com pontas e com meia. Eu acho que o time do Atlético pode mostrar um outro futebol, o que vai agradar o torcedor. Porque embora o Atlético seja o líder do retorno, o time que menos tomou gol no campeonato, falaremos sobre isso. O torcedor anda meio... Agora, Dodô, você não acha que o Precisa de um Atlético... cara para pifar a bola, como dizem meus amigos gaúchos. Que o Atlético vai liberar alguns jogadores com a contratação? Acho que vai. Depois a gente podia fazer esse exercício, hein? Podemos fazer. Quem vai para ficar o Scarpa? Por isso que eu falei que eu acho, que eu falei que essa notícia saiu um pouco cedo demais, porque aí os caras que sabem que vão disputar posição e que estão ali já dão uma... Aí o empresário do cara já está pensando para onde que vai mandar ele, a família já está pensando para onde que vai mudar. Eu tô incomodado com isso. Talvez o Vargas, viu, Bob? Porque como é que funciona, Bob? A gente falou... Não vai ter impacto nenhum. A gente falou muito... meio, o Johan já não fica. A gente falou muito sobre orçamento dos clubes ontem, né? Então, em cima da fala do Bruno Musi, quando o clube entrega para o gestor do futebol, no caso o Rodrigo Caetano, ele entrega lá, olha, você tem aqui uma folha que você pode gastar, vamos supor, fazer um número redondo, né? 20 milhões de reais por mês. E aí ele vai imaginar, se o Gustavo vier, o Gustavo é jogador para ganhar, vamos botar um número bem redondo, tá? Isso é tudo fictício, 2 milhões de reais por mês. Tem muito jogador que está ganhando isso, Bob. Eu sei. Aí imagina se tá 2 milhões. Aí quando ele soma com a folha atual, ele fala, eu estou passando. Eu estou chegando a 22, 23 milhões. Então eu preciso remanejar alguns atletas que estão aqui. Então quem que eu vou tirar aqui? Bom, eu não vou tirar só 1 ou 2 ou 3 jogadores para entrar o Gustavo, porque eu vou contratar também um lateral esquerdo, um volante, tudo fictício, tá? Então, em cima disso, dessa planilha, o gestor começa a imaginar quem ele precisa tirar. Eu diria para você que o Vargas seria o primeiro nome da lista. Ontem o Bruno Musi falou em valores, disse em torno de 210 milhões de reais gasto em folha, o que isso dividido por 13. E o Nicola trouxe e confirmou isso hoje no 98 Esportes. Dá uma folha salarial de aproximadamente 16 milhões por mês, isso sem encargos, sem impostos, mas nós estamos falando de uma boa e de uma alta folha, 210 dividido por 13, em torno de 16 milhões e 100 mil reais por mês, e de investimento no futebol, 40 milhões de reais. 40 milhões, isso mesmo, 40 milhões de reais de investimento em compra de jogador. Uma proposta que fizeram para o Scarpa já beira 25. Então é mais de 50% desse valor.